A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, que Deus nos abençoe. Aqui quem fala é o pastor Vantuir, mais uma vez juntinho com você para fazermos a leitura da palavra de Deus e sermos abençoados através dela. Você, meu amado e querido irmão, isso mesmo, você está chegando agora neste canal. Um forte abraço, muito bem-vindo de todos do canal. Saiba que você agora está fazendo parte de um círculo de oração poderosíssimo, ao qual nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é o cabeça. E você, querido e amado irmão, que ainda não se inscreveu, que nos acompanha, se inscreva, meu amado. Tenho certeza que Deus, ele vai abençoar a sua vida por você estar ajudando na divulgação da palavra de Deus. Nosso canal é um pequeno e humilde canal, mas de um Deus grande e poderoso. Amém? Tenho certeza que Deus já se agrada de você que está nos acompanhando, você que se inscreveu. Quero dizer para você muito obrigado, meu querido e amado irmão. Nós estamos fazendo a leitura, nesta vez, o livro de Atos, e vamos ler o capítulo 16. Mas lembrando a você que no final da leitura, vamos fazer uma oração, vamos fazer algum comentário acerca do que vamos ler. E você se sinta à vontade, querido, de fazer seus pedidos de oração por você, por amigos. Se você não quiser dar seu nome, não precisa, mas coloque lá seu pedido de oração, denuncie o seu problema. Deus sabe todas as coisas, mas você deve o denunciar o seu problema, a sua situação, para que Deus possa estar intervindo a seu favor. Amém? Deus é uma bênção na sua vida, não há outra bênção maior do que Deus sobre a vida do homem. Amém? Vamos então à leitura do livro de Atos, capítulo 16. E chegou a Derbe e Listra. Eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual dava um bom testemunho aos irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que estes fossem com ele, e tomando o circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. E quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que havia sido estabelecido pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. De sorte que as igrejas eram confirmadas na fé. Cada dia cresciam em números, e passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troas. A visão de Paulo passa a Macedônia e prega em Filipos. E Paulo teve de noite uma visão. E se apresentou um varão da Macedônia que lhe rogou, dizendo: Passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos achava para lhe anunciarmos o Evangelho. E navegando de Troás, fomos correndo em caminho de Troás, fomos correndo em caminho direito para Samotrácia, e no dia seguinte para Nápoles. E dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia
Estivemos alguns dias nesta cidade. E no dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos ter lugar para a oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma mulher certa, chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada ela e sua casa, nos rogou, dizendo: Se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nós nos constrangeu a isso. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grandes lucros aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, chamava, dizendo: Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isso fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo os seus senhores que a esperança dos seus lucros estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-o aos magistrados, disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem a costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles e os magistrados. Rasgando-lhes os vestidos, mandaram açoitá-los com vara. E, havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro, e vendo aberta as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro e todos trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-o para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Eles pregavam a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os eles consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado, ele e todos os seus. E levando-os à sua casa, lhes pôs à mesa, e na sua crença em Deus alegrou-se com toda a sua casa. E sendo já dia, os magistrados mandaram quadrilheiros, dizendo: Soltai aqueles homens. E o carcereiro anunciou a Paulo estas palavras, dizendo: Os magistrados mandaram que vos soltasse. Agora, pois, sai e ides em paz. Mas Paulo replicou:
Açoitaram-nos publicamente e, sem sermos condenados, sendo homens romanos, nos lançaram na prisão e agora, encobertamente, nos lançam fora? Não será assim, mas venham eles mesmos e tirem-nos fora daqui. E os quadrilheiros foram dizer aos magistrados estas palavras, e eles temeram, e ouvindo que eram romanos, e vindo lhes dirigiam súplicas, e tirando-os para fora, lhes pediram que saíssem da cidade. E saindo da prisão, entraram em casa de Lídia, e vendo os irmãos, os contaram, e depois partiram. Amém? Louvado é o nome do Senhor. Agora, irmãos, nós vamos comentar.